No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre ser quem a sociedade espera e ser autêntico. E eu vou utilizar como exemplo o mapa astral do ator Jim Carrey. Se você tem interesse nesse conteúdo, assiste o vídeo até o final e vamos nessa. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar para você. Eu sou a Jen, eu estudo astrologia desde 2022 e eu vejo na astrologia um grande potencial para ajudar a gente no autoconhecimento. E é essa a minha proposta aqui para vocês. Quando eu trago esses vídeos que eu falo do mapa das celebridades ou que eu falo aí os conteúdos e tal, é justamente para que você possa, através do seu mapa astral, ter um olhar e se entender um pouco melhor também, tá? Então aqui dessa vez eu vou utilizar como exemplo o ator Jim Carrey. Eu até peguei duas imagens aqui, ó. A gente conhece vários filmes que esse ator fez, ele tem uma carreira de grande relevância, muito famoso, muito conhecido. É uma figura icônica aí da geração dele, né, dos atores na geração dele. E sempre foi muito emblemático, eu diria. Muito diferenciado, muito original. Era assim que eu conseguia ver essa pessoa. Uma pessoa de várias caras, várias bocas, várias faces e com um grande potencial. Um ator excepcional. Assim que eu vejo ele. Eu quero chamar atenção para um assunto que é importante. No mapa astral a gente tem dois pontos que são opostos um ao outro, que é a linha que divide o mapa astral em dois lados. Na parte de cima a gente tem o que é chamado de meio do céu. Na parte de baixo, a gente tem o chamado fundo do céu. O fundo do céu representa a raiz da pessoa, o eu subjacente dela, como ela é na intimidade, como ela é na vida privada dela. Acho que teria alguma relação com aquele eu mais essencial dela. E o meio do céu é aquele eu que a sociedade pede que ela seja. O eu que vai executar o papel social, a imagem pública que ela tem. Existe o princípio hermético das polaridades, né? Tudo tem dois lados, tudo tem polos. Nesse caso não é diferente. A gente tem dois polos. Tem o polo público e o polo privado. Tem o polo dos outros e o polo do eu, tá? Então, existe esta questão entre ser quem a sociedade espera que a gente seja e ser quem a gente realmente é. Ser autêntico. Eu quero chamar a atenção para um ponto interessante. As pessoas parecem que não lidam muito bem com a autenticidade das pessoas no geral. Porque o que acontece? A sociedade espera que a gente haja de uma maneira X, que a gente se adapte aos padrões que ela tem. Então, nessa entrevista aqui, que eu peguei duas imagens aí para vocês verem, vocês podem observar. Quem for ver a entrevista inteira, tem trechos dela no YouTube, foi assim que eu fiquei sabendo dela, logicamente. Quem olhar a entrevista inteira vai perceber como o Jim Carrey tá muito na dele, ele tá fazendo as coisas que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer. Então ele está sendo autêntico, ele não está se preocupando com aquilo que as pessoas vão pensar a respeito dele nesse momento. E a repórter, por outro lado, ela fica olhando para a câmera, buscando sempre a validação social, como quem diz assim, olha, eu não sei o que ele está fazendo, eu não faço parte disso, eu sou perfeitamente normal e eu tô dentro do padrão. Hey, Jim Carrey. Yes? What? I've covered a lot of fashion weeks. This is the first time I've run into Jim Carrey. Wait, tell me, is it true you're wandering the streets? You need a date to the party? What's up? No. I'm doing just fine. I just, there's no meaning to any of this. So I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join. On the good foot. Ha! Yeah. You shut it down now. Então é muito difícil as pessoas saírem do padrão, porque quem sai do padrão acaba sendo mal visto, acaba sendo julgado. Aí as pessoas começam a dizer, a pessoa tá louca, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu quis trazer esse ponto porque é interessante. A gente vive sempre dentro de uma caixinha que se chama convenção social. Tudo aquilo que sai fora dessa convenção social é visto como excêntrico, como diferente, como fora do padrão, não se adapta, não se enquadra, é problema, enfim, são várias coisas.
E daí eu peguei o mapa dele aqui para a gente dar uma olhada em alguns pontos, tá? O que é interessante a gente ver? Em primeiro lugar, o meio do céu, né? Logicamente aqui ele tem Urano no meio do céu, mas esse Urano está em detrimento, aparentemente, tá? Ele está em detrimento. Ele está em Leão, tá no grau 29 de Leão. E Urano é o regente de Aquário. Aquário é o signo da diferença. É o signo da originalidade, da independência, é o visionário. E Urano, quando está em detrimento, quando ele está no signo oposto, ele não consegue expressar aquilo tudo que ele poderia, da maneira que se esperaria. Por exemplo, Urano seria o libertador, o diferente, o original. E no caso aqui, a gente tem a originalidade do Jim Carrey sujeita ao arquétipo de leão no meio do céu. O que isso pode significar, do meu ponto de vista? Que a originalidade dele, a autenticidade dele, aquela uniqueza que ele tem, ela é direcionada para a carreira dele, está junto com o meio do céu. Ela tem muito a ver com a imagem pública dele, influencia bastante a imagem pública dele, mas está muito atrelada ao julgamento dos outros com relação a ele. E o outro ponto interessante é o fundo do céu. O fundo do céu dele está em Aquário, é oposto a Leão. Então, a autenticidade dele deveria ser aquilo que as pessoas iam ver. Só que Leão vai para os dois lados, né? O Leão pode tanto ter a necessidade de aprovação dos outros, se preocupar com o julgamento dos outros, como ele também pode ter uma boa autoestima, ser autossuficiente e se importar em primeira instância com ele e não com os outros. E nesse caso, a gente vê que ele traz nas raízes dele esta questão mais social, eu diria até que poderia ser uma necessidade da interação social. Ele traz também uma questão toda de diferenciação já da infância dele. Está na raiz dele, está nas origens dele, essa questão de ser diferente. Mas, logicamente, respeitando a originalidade dele mesmo, a autenticidade dele. Outros pontos para a gente observar. Ele tem o ascendente em Escorpião. O Escorpião tem uma energia de intensidade emocional. Então, a ação dele, a expressão dele no mundo é muito intensa. É um pouco enigmática, misteriosa, traz uma profundidade para as iniciativas, uma intensidade para as iniciativas, e ele tem Netuno junto com o ascendente. Então, traz também para a imagem dele uma capacidade de se moldar, uma capacidade de encantar os outros através da imagem. Meio do céu em Leão indica uma pessoa bastante exposta na sociedade, inspiradora, alegre e brincalhona, com uma grande necessidade de aprovação. Uma grande necessidade de aprovação ou uma autoestima bem desenvolvida. Nesse caso, vocês vão perceber que num primeiro momento era uma pessoa com uma grande necessidade de aprovação. O Sol em Capricórnio, regente do meio do céu, faz um quincúncio com o próprio meio do céu, indicando a necessidade de se ajustar. Ou seja, o ator Jim Carrey acabou ajustando a sua natureza capricorniana para viver uma carreira de natureza leonina. Como o Sol está em conjunção com Vênus, que é o prazer, a afetividade, o relacionamento, Marte, que é a atitude, Saturno, que é o esforço, que é a responsabilidade, ele ajustou sua forma de ser e sentir para poder ser a pessoa da imagem pública que todos conhecem. E daí Urano faz quincúncio com Saturno. O que é o quincúncio que eu estou falando para vocês? São essas linhas verdes, tá? Quincúncio é um aspecto de 150 graus. Então, Urano faz quincúncio com Saturno, indicando que também houve um ajuste entre a liberdade e a responsabilidade dele. Se você estuda astrologia, se você entende astrologia já há mais tempo que eu, logicamente, eu faz um ano e alguma coisa que eu estou estudando, comenta aí, enriquece o tópico desse vídeo aí. É um assunto bem interessante esse, tá? Então, com o ascendente em Escorpião, ele tende a passar uma imagem de pessoa enigmática e emocionalmente intensa. Netuno conjunto traz a capacidade de moldar a imagem pessoal, de encantar com a aparência.
Também indica uma pessoa com grande conexão emocional e que pode buscar fugas da realidade. Também pode ser uma pessoa muito artística. A gente tem o Netuno fazendo um aspecto tenso com o Mercúrio. Indica uma tensão interna entre a mente e a ilusão. Então ele já enfrenta desafios com relação às ilusões que estão relacionadas à imagem pessoal dele e as ideias dele, a mente dele, tá? Agora vamos falar de Plutão e da Lua. Plutão e Lua em desarmonia. Indica tensão interna entre as emoções, as necessidades emocionais e o poder pessoal e as transformações, que são vividas no campo profissional. Por quê? Porque tá na casa 10, tá? Essa Lua tá na casa 8, que é a casa do signo de Escorpião, e Plutão tá na casa 10, tá? Então esse eixo Plutão, casa 8 e casa 10 é algo muito importante, muito influenciador na vida dele, tá? Mesmo que na casa 3 a gente tenha essa quantidade gigantesca de planetas, tá? Tem Marte, tem Vênus, tem Sol, tem Saturno, tem Júpiter, tem Mercúrio, tem um monte de coisa aqui, tipo, metade do mapa dele tá aqui. Por que é interessante a gente ver esses 3 pontos do ascendente, da carreira do Plutão ali e da Lua, da casa 8? É porque, pelo que dá para entender, pelo que parece, uma das maiores transformações que ele viveu foi justamente através da carreira dele. E o Plutão em Virgem, signo mutável de Terra, e a Terra fala da matéria. O mutável são as várias formas da matéria. Então aquilo que ele manifestava materialmente na carreira dele, com Plutão retrógrado aqui, foi alvo de muita investigação e gerou uma mudança para ele, gerou uma transformação profunda. Tanto que, numa dada entrevista, ele comenta que ele fez um filme em que ele assumiu totalmente a personalidade do personagem que ele estava fazendo, até quando ele estava fora das gravações. E como foi um pouco difícil para ele voltar a ser quem ele era, largar o personagem, então ele se perguntou quem realmente ele era. No caso, quem era o Jim Carrey, que podia ser tão facilmente substituído, esquecido. A partir daí, começa a transformação dele, a partir de algo que ele fez no trabalho, que tinha relação com a imagem que ele viveu, tá? Então eu quis trazer essa reflexão aí para vocês, porque a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente lida com a imagem pública. Acima de tudo, o nosso compromisso é com a gente mesmo, com a nossa essência, não com a imagem perante a sociedade. Lembrem-se, eu trouxe para vocês 3 pontos de propósito que estão relacionados no mapa astral. Um deles é a posição do Sol. E o Sol é o quê? O Sol é a centelha divina. O Sol é aquela parte de Deus que está dentro de você, é o seu Deus em ação, é o eu sou. Então, quem é você? Quem eu sou? O Sol representa isso. Depois nós temos aqui o nó do norte dele, que está em Leão. Inclusive, o nó do norte fala do propósito dos aprendizados. Então, o que ele veio aprender? Então, ele veio aprender a ser autêntico. E como é que ele aprende isso? É através da visão que os outros têm a respeito dele. O leão é muito assim. Através do julgamento dos outros, ele começa a fazer um julgamento de si mesmo. E o terceiro propósito é justamente o meio do céu, que é o propósito profissional. Então é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo, tá? Foi uma reflexão sobre ser quem a sociedade espera que a gente seja e ser autêntico. Quando a gente assume a nossa autenticidade, as pessoas vão olhar para a gente de uma maneira diferente, porque elas estão acostumadas a seguir o padrão. Aquele que pensa fora da caixa, muitas vezes assusta. Aquele que sai do comum vai gerar desconforto nos outros. Isto não deve ser impedimento para que a gente viva na nossa forma mais autêntica. A gente não deve se enquadrar àquilo que os outros esperam da gente. A vida que a gente tem, ela é tão valiosa que a gente precisa dar valor para aquilo que é importante para a gente mesmo, para a forma como a gente realmente quer viver. Então, espero que você tenha gostado deste vídeo.
Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar e, é claro, se você tiver interesse, adquira os livros do canal. O link está na descrição.